Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período que, assim, literalmente redesenhou o mapa da Europa. As reformas religiosas dos séculos XVI e XVII. O material que a gente tem aqui é um resumo histórico, sabe, curto, mas bem denso sobre essa era de transformação, e a nossa missão hoje é entender como é que aquela unidade cristã da Europa medieval se estilhaçou, deu origem a novas igrejas e, claro, quais foram as consequências que a gente sente até hoje. Com certeza. E é fundamental entender que isso não foi só uma briga de teólogos, né? Foi uma tempestade perfeita. Uma crise de fé profunda, o surgimento de uma tecnologia que mudou tudo, ambições políticas de reis querendo mais poder e uma sede generalizada por mudança que, assim, já estava no ar. Ok, então vamos desempacotar isso. Para começar, o cenário. As nossas fontes pintam um quadro de uma igreja católica que estava, digamos, pronta para uma revolução. Que situação interna era essa que criou um terreno tão fértil? Olha, era uma situação de decadência visível em várias frentes. No topo, uma corrupção que chocava. Tinha a prática da simonia, que era basicamente a venda de cargos na igreja. Então era possível comprar uma posição de bispo? Exatamente. Você podia comprar sua posição sem ter nenhuma vocação. E isso levava a um clero completamente despreparado. Padres que mal sabiam ler a Bíblia em latim, quanto mais ensiná-la. E, claro, o luxo. O luxo ostensivo do papado contrastava brutalmente com a vida da imensa maioria da população. E qual foi a gota d'água? O que fez o copo transbordar? O estopim foi, sem dúvida, a venda de indulgências. A igreja começou a promover a ideia de que você poderia pagar para ter seus pecados perdoados. Ou para diminuir o tempo de um parente no purgatório? Era literalmente comprar a salvação. Isso. Para muitos, soou como a comercialização da fé. A salvação estava virando um negócio, e isso foi muito ofensivo para a espiritualidade de muita gente. Certo, então a crise interna era grave, mas isso não aconteceu numa bolha, né? Que fatores externos estavam colocando mais lenha nessa fogueira? Aqui é que a coisa fica fascinante, na convergência dos fatores. O principal foi uma revolução tecnológica. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, lá por 1450. O equivalente da internet no século XV. Religiosa por séculos. A Bíblia era um item de luxo, copiada à mão em latim. De repente, ela podia ser impressa em massa e, o mais importante, traduzida para as línguas do povo. Alemão, francês, inglês. A informação foi descentralizada. E as pessoas agora não só tinham um livro em mão, mas também começavam a ter as ferramentas para interpretar, certo? É aí que entra o humanismo. Exatamente. O espírito do Renascimento e do humanismo incentivava o pensamento crítico, a volta às fontes originais. As pessoas começaram a ler a Bíblia por si mesmas e a perguntar: peraí, isso que a igreja me ensina há séculos, está mesmo escrito aqui? E faltava o fator político. Que nunca pode ser ignorado. Reis e príncipes que estavam tentando fortalecer seus estados viram uma oportunidade de ouro. Romper com Roma significava parar de enviar impostos para o Papa, confiscar as terras riquíssimas da igreja e, claro, controlar a religião localmente. Foi tanto uma questão de fé quanto de poder e dinheiro. O palco está montado, então. E é nesse cenário que surge a figura de Martinho Lutero na Alemanha. As fontes mostram ele como a faísca que iniciou o incêndio. Qual era a questão dele inicialmente? Lutero era um monge, um professor de teologia que vivia uma profunda crise de fé pessoal, muito angustiado com a ideia da salvação. Quando ele viu aquela venda agressiva de indulgências, aquilo foi a gota d'água. Em 1517, ele publica suas 95 teses, mas é importante dizer, a intenção dele não era criar uma nova igreja. Ele queria reformar por dentro. Exato. Era um convite acadêmico para um debate. Só que, graças àquela nova tecnologia, a imprensa, as teses, se espalharam pela Alemanha como fogo em palha. Em semanas, o que era para ser uma discussão de universidade virou um movimento nacional. Ok. Então protestar contra as indulgências é uma coisa. Mas ele foi muito além. Ele basicamente pegou um martelo e bateu nos pilares que sustentavam toda a autoridade da igreja. Qual foi a primeira grande ideia revolucionária dele? A primeira foi sola fide, somente a fé.
Lutero argumentou que a salvação não vinha de boas obras, peregrinações ou compra de indulgências. Era um presente gratuito de Deus, alcançado unicamente pela fé do indivíduo. Isso é uma bomba atômica teológica. Totalmente. Desmantelava toda a economia espiritual medieval, onde as pessoas faziam uma série de atos para merecer o céu. Lutero disse que nada disso importava, apenas a fé. E se a fé é a única coisa que importa, isso leva a um questionamento direto da função da própria igreja, imagino. Qual foi o segundo pilar que ele derrubou? Foi sola Scriptura, somente a Escritura. Ele afirmou que a Bíblia era a única fonte da verdade divina. A palavra do Papa, as decisões dos concílios, a tradição, nada disso tinha a mesma autoridade. Ou seja, se não está na Bíblia, não vale. Basicamente isso. Se uma prática não estivesse claramente na Bíblia, deveria ser descartada. Isso colocava a consciência individual do leitor acima da autoridade de Roma. E como consequência veio a ideia do sacerdócio universal. Todo cristão tinha acesso direto a Deus sem precisar de um padre como intermediário. Uma democratização radical da fé, mas que também fragmentou a autoridade para sempre, né? Para sempre. E, claro, o resultado foi conflito. A Alemanha mergulhou em guerras e a unidade religiosa foi quebrada oficialmente com a Paz de Augsburgo em 1555. Que basicamente disse o quê? Disse que cada príncipe decidia a religião do seu território, o princípio do cujus regio ejus religio. De quem é a região, dele é a religião. A ideia de uma Europa unida sobre uma única fé tinha acabado ali. Então, enquanto a reforma de Lutero foi essa explosão que nasceu de uma crise de consciência, o movimento que veio depois, na Suíça, parece ter um caráter bem diferente. Mais sistemático, quase como um organizador chegando depois do revolucionário. Falo de João Calvino. Perfeita analogia. Se Lutero abriu a porta, Calvino construiu o prédio. Ele era um teólogo brilhante, metódico, e a doutrina central dele, a mais controversa, é a da predestinação. A ideia é que Deus, em sua soberania absoluta, desde sempre, já escolheu quem será salvo, os eleitos, e quem será condenado. E nada que você faça em vida pode mudar isso. Espera aí, vamos analisar isso. A ideia de que tudo já está decidido, não importa o que você faça, isso soa incrivelmente desanimador. Por que as pessoas não pensariam, bom, se já está decidido, eu vou relaxar e não fazer nada? É o grande paradoxo do calvinismo. É uma ótima pergunta. Na prática, o efeito foi o oposto. Como ninguém tinha certeza se estava na lista dos eleitos, as pessoas começaram a procurar desesperadamente por sinais dessa eleição divina em suas vidas. E que sinais seriam esses? Uma vida de disciplina moral rígida, autocontrole e, o mais importante, sucesso material através do trabalho duro. O sucesso não era para comprar salvação, mas para provar a si mesmo e à comunidade que você talvez fosse um dos escolhidos. Isso teve um impacto que foi muito além da religião. Gigantesco. Essa mentalidade, que o sociólogo Max Weber mais tarde chamou de a ética protestante do trabalho, via o trabalho não como um fardo, mas como uma vocação. O lucro, desde que reinvestido e não gasto com luxo, era visto como um sinal da benção divina. Weber argumenta que essa ética foi um dos motores culturais que impulsionou o desenvolvimento do capitalismo no norte da Europa. E em Genebra ele aplicou isso na prática, certo? Sim. Em Genebra, Calvino criou uma teocracia, um governo regido por leis religiosas, transformando a cidade num modelo de como a fé protestante poderia organizar toda a sociedade. Ok, então temos uma reforma por teologia na Alemanha, uma por sistema em Genebra, mas o caso da Inglaterra é totalmente diferente. Lá, a impressão que dá é que tudo começou por poder e um divórcio. Exatamente. A reforma inglesa foi um caso de cima para baixo, puramente político na origem. O protagonista é o rei Henrique VIII. Ele era, ironicamente, um católico devoto, até que precisou resolver um problema pessoal. Ele queria anular seu casamento com Catarina de Aragão. Para se casar com a Ana Bolena e ter um herdeiro homem. E o Papa negou. Negou. Mas não era só uma questão de dogma.
era geopolítica. O Papa estava sob imensa pressão do sobrinho da Catarina, o Sacro Imperador Romano Carlos V, o monarca mais poderoso da Europa. Atender o rei inglês significaria comprar uma briga enorme. Exatamente. Então o Papa ficou no impasse e negou o pedido. A reação de Henrique VIII foi radical. Em 1534, ele aprovou o Ato de Supremacia, que, em resumo, dizia que o chefe da igreja na Inglaterra não era mais o Papa, Mas o próprio rei. Ele não mudou a teologia no início. A missa continuou parecida, os bispos continuaram em seus postos. Ele basicamente nacionalizou a igreja. A grande mudança foi a troca de comando. Foi uma reforma de Estado, não uma reforma popular. Então, com a Europa se dividindo em luteranos, calvinistas, anglicanos, a Igreja Católica não podia ficar só assistindo. Como foi essa reação? Foi só um contra-ataque ou também houve um momento de autocrítica? Foi exatamente as duas coisas. O movimento é chamado de Contra-Reforma, ou como muitos historiadores preferem, Reforma Católica. A parte da autocrítica aconteceu no Concílio de Trento, uma reunião que durou quase 20 anos. Lá, por um lado, eles reafirmaram com força total todos os dogmas que os protestantes atacavam. A salvação pela fé e pelas obras, a autoridade do Papa, o culto aos santos. Então, na teologia não cederam nada? Nada. Mas, e respondendo à sua pergunta, eles agiram nas críticas sobre a corrupção e o despreparo. O concílio implementou reformas disciplinares cruciais. Por exemplo? A venda de indulgências, o estopim de tudo, foi finalmente proibida. E para resolver o problema do clero despreparado, criaram os seminários, instituições para garantir uma formação séria e padronizada para os padres. Foi uma grande moralização interna. Certo. Essa foi a parte da reforma. E a parte do contra-ataque? As duas principais armas foram uma nova ordem religiosa e a repressão. A ordem foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, fundada por Inácio de Loyola. Eles eram a tropa de elite do Papa. Com que missão? Criando escolas de altíssimo nível para educar as futuras elites europeias dentro do catolicismo. Segundo, a missão, expandindo a fé católica para as Américas, Ásia e África, o que tornou o catolicismo uma religião global. E a arma mais sombria? A repressão. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, foi reativado e fortalecido para caçar, julgar e punir hereges. E criaram o Index Librorum Prohibitório, uma lista de livros proibidos. Era uma tentativa de controlar a circulação de ideias perigosas, incluindo, claro, as obras de todos os reformadores. Então, depois de um século de reformas, contra-reformas, debates e guerras, qual é o saldo final? Como ficou o mapa mental e geográfico da Europa? O resultado foi uma Europa permanentemente fraturada em linhas religiosas. De forma bem geral, o Sul, como Itália e Espanha, permaneceu solidamente católico. O Norte, como a Alemanha e a Escandinávia, tornou-se majoritariamente luterano. A Suíça, os Países Baixos, a Escócia, abraçaram o calvinismo. A Inglaterra seguiu seu próprio caminho com o anglicanismo. Sim. E esse talvez seja o legado mais duradouro e inesperado. Depois de tanto sangue derramado, os europeus foram forçados a encontrar uma forma de coexistir. A violência extrema acabou gerando, por necessidade, as primeiras sementes da ideia de tolerância religiosa e, eventualmente, do pluralismo. E os outros impactos? Além disso, como a gente viu, a reforma fortaleceu os reis e os estados nacionais, ajudou a impulsionar uma nova ética de trabalho capitalista e, na sua defesa da interpretação individual da Bíblia, plantou uma semente fundamental do que viria a ser o iluminismo, a ideia da liberdade de consciência. Resumindo, então, o que a gente viu aqui foi como uma crise de fé turbinada por uma nova tecnologia de informação e por ambições políticas não só criou novas religiões, ela redesenhou o mapa da Europa, fortaleceu nações, deu um empurrão no capitalismo e, por um caminho tortuoso e muitas vezes violento, lançou as bases para ideias que hoje a gente considera fundamentais, como a liberdade individual e a tolerância. Exatamente. E, para encerrar, fica uma provocação para quem nos ouve. As fontes mostram como uma disputa que começou sobre como salvar a alma acabou moldando a economia e a política do mundo moderno de formas que ninguém na época poderia prever. Fica a reflexão.
De que maneiras as nossas convicções mais profundas hoje, sejam elas religiosas, políticas ou ideológicas, podem estar neste exato momento silenciosamente definindo as estruturas da sociedade de amanhã.